A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que estão nos assistindo nessa transmissão, nessa noite de quinta-feira, ao qual nós estamos com o propósito, né, amado, de ministrarmos a palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Quero já dar aqui a notícia, né, que nos alegrou nesse dia, que nós vamos estar voltando, amados, com os nossos cultos no domingo, mas para nós atendermos, né, a capacidade dentro da igreja, nós vamos fazer uma divisão, ao qual os irmãos farão a reserva do lugar, né, e a hora que vão estar no culto. Então nós teremos o culto das 9 às 11 da manhã, no domingo, e das 18 às 20 horas, também no domingo. Então nós teremos a divisão do culto, para podermos atender, né, amado, a capacidade de pessoas dentro da igreja, e não termos ali aglomeração. Então eu quero contar com cada um de vocês, para que vocês possam fazer as suas reservas, entrar no link da igreja lá e fazer a sua reserva no horário, né, e cumprir aquele horário para que outra pessoa não fique fora, tá bom? E assim nós vamos estar voltando, né? Na semana, por enquanto, nós não podemos voltar, porque tem o toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã. Então o nosso horário de culto era às 8 da manhã, às 20 horas, né? Estávamos iniciando na terça e na quinta-feira. Então esses dias de semana nós continuaremos fazendo a transmissão, né? E no domingo nós nos reuniremos lá para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Conto com a colaboração de cada um de vocês, nos ajude nesse momento, para que nós possamos nos organizar, né? E termos ali segurança para realizarmos o culto e não sermos ali prejudicados por nada, amém? Então conto com vocês. Vamos orar, amados? Vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando nessa noite? Amado Deus, eterno e soberano Pai, a Ti, Senhor Deus, eu rendo a honra, a glória, o louvor, a gratidão, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite, nesta quinta-feira, Senhor, para trazer o recado de Deus ao coração de cada um dos Teus filhos. Pai, nos abençoe, Pai, nesse retorno que nós teremos aos cultos presenciais, que o Senhor esteja nos guardando, Pai, nos livrando de qualquer enfermidade, Pai, para que ali, Senhor Deus, a Tua família possa se reunir na Tua casa e poder, Pai amado, estar Te glorificando. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo nessa noite, abençoa cada família, cada lar, cada homem, a cada mulher, a cada jovem, as nossas crianças, Pai. Nos dê, Senhor Deus, paz, nos dê alegria, Senhor Deus, para podermos continuarmos, Pai, realizando a Tua obra e vendo, Senhor Deus, o Teu nome sendo glorificado. Porque como diz a Tua palavra, nós temos que ser sal do mundo e luz da terra, Pai. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a darmos exemplo em tudo aquilo que vamos fazer. Por isso eu oro consagrando este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Que bom poder estar aí no prenúncio de estar voltando com os nossos cultos, né, presenciais. E eu estive, né, entregando as revistinhas hoje, e eu vi a alegria, amados dos irmãos, né, por receberem a notícia do retorno na igreja. Então nós só precisamos, amados, nos organizar, para não termos ali, sermos demeritados, né, fazermos alguma coisa errada que venha prejudicar, né, a saúde dos irmãos e sermos ali motivo de vergonha. Então, conto com os levitas, né, os nossos levitas, para estar nos ajudando nesse momento, até que as coisas se estabilizem e a gente possa voltar tudo ao normal. Amém? Amados, hoje nós vamos falar, o tema da nossa ministração nessa noite, né, é no limite de uma decisão. A nossa vida, amado, ela é tocada, né, por decisões que nós temos que tomar. Todo dia nós tomamos decisões. E muitas vezes há decisões que passam por nós desapercebidos, porque se torna até uma rotina na nossa vida. Mas desde o momento que você acorda, né, desde o momento que você desperta, você já tem que começar tomando decisões na sua vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, porque existem decisões que requer de nós uma posição firme, que requer de nós sabedoria, requer de nós uma direção, para que nós não venhamos a errar, amados. Então esse é o grande contexto de tudo isso, né? Como tomarmos uma decisão para que nós não venhamos a ser prejudicados, para que nós não venhamos a prejudicar pessoas, para que nós não venhamos a trazer dissabor na vida de ninguém e trazer descontentamento, principalmente, amado, no que diz respeito ao povo de Deus, às coisas do Senhor. Então eu quero pedir, né, quero dizer para os irmãos hoje que nós vamos estar
falando um pouquinho sobre essa questão de decisão. E nós temos muitos exemplos, amados, na Bíblia que nos ensinam, né, a maneira e a necessidade que temos, né, de tomarmos decisões firmes para que o decurso da história possa ser até mudado, né? E nós vamos ver isso nessa ministração, nessa noite. Eu espero que você, talvez aí que tenha que tomar decisão firme na sua vida, você tenha a direção de Deus, tenha a direção do Espírito Santo, que é o principal, mano. É buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas, para podermos tomar a decisão em conformidade à vontade de Deus. E aí entra uma luta muito grande, porque às vezes Deus sabe ali na frente as coisas que poderiam estar acontecendo, e muitas vezes nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade. Então, amado, quando nós queremos estar no centro da vontade de Deus, nós temos que saber entender a vontade, entender e compreender a resposta que Deus vai nos dar, para que a decisão que nós venhamos a tomar, ela seja benéfica, né, para as nossas vidas e venha surtir o resultado esperado para nós. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos iniciar a leitura, amado, do versículo 18 até o versículo 28, tá? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 28, a palavra de Deus nos diz assim: Então Abigail apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã, preste bem atenção, amado, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu-se do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no teu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Versículo 27. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Desce aos mancebos que andam após das pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti, por todos os teus dias. Até aqui, amados. Vamos agradecer a Deus? Pai Santo, querido e amado, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade e pela leitura da tua palavra. Eu peço, Senhor, nesse momento, que teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor esteja tocando em cada coração, dando sabedoria e entendimento. Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor, nesse momento, está falando ao coração de pessoas, Pai, que precisam, Senhor Deus, estar sendo direcionadas a tomar decisões que possam, Senhor Deus, mudar, impactar e transformar, Pai, circunstâncias que estão vivendo. Eu peço nesse momento, Deus amado, que o Senhor esteja, Pai amado, falando, Pai, de uma maneira especial a cada coração.
Porque, Senhor, é verdade que a cada dia nós temos que tomar decisão. E as melhores decisões, quando nós tomamos, fazemos, Senhor Deus, em conformidade à Tua vontade. Nos ajuda, Pai. Fala conosco nesse momento. E que Teu Espírito Santo, Pai, esteja acalmando os corações para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro, Pai, e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós estamos aqui numa passagem muito interessante, amado, que nos traz grandes ensinamentos com relação a não temermos, tomadas de decisões nas nossas vidas, principalmente quando são decisões direcionadas pelo Senhor. Nós estamos falando aqui, amado, de Davi, que Davi, ele estava no deserto, e lá no deserto ele esteve cuidando e ajudando alguns pastores de ovelha deste homem chamado Nabal. E aqui entra agora dois personagens importantes, que é Nabal, esposo de Abigail, e a própria Abigail. Então Davi, amado, naquele momento que houve uma necessidade para as pessoas que estavam junto com Davi, para os pastores de Davi, Davi ficou sabendo, amado, que Nabal ele estava tosqueando. Davi ficou sabendo que Nabal estava ali tomando conta das suas ovelhas e estava prosperando. E Davi havia feito, amado, um benefício para os pastores de Nabal enquanto estiveram no deserto juntos. Davi não deixou que faltasse nada para aqueles pastores, ajudou a cuidar deles no meio do deserto, porque nós sabemos muito bem, amado, que quando nós falamos de questão de estar no deserto, naquela época, amado, principalmente havia muitos salteadores, havia muitos roubadores, haviam pessoas que saqueavam aquelas pessoas que andavam pelo deserto, as caravanas eram afetadas, Então Davi, quando ele esteve com os pastores de Nabal, Davi esteve cuidando dos pastores de Nabal. E agora, amado, Davi ele precisa de um auxílio. E Davi manda os homens, os seus mancebos, até Nabal, e a levar uma mensagem a Nabal, e a pedir um auxílio, para que Nabal pudesse ali agir com gratidão, agir com direção, para poder retribuir aquilo que Davi fez a ele no deserto. Então, o que Davi tinha no coração era simplesmente, amado, uma necessidade de ser retribuído aquilo que ele havia feito pelos pastores que estiveram junto com ele. E Davi manda aqueles mancebos até onde estava Nabal, e manda ele com uma mensagem, pedindo ali para que o auxiliasse. Ele diz assim, olha, aqui no capítulo 25, versículo 7, ele diz assim: agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nenhuma coisa lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Aí, olha o que Davi pergunta aos teus mancebos, e eles te dirão. Esses mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Então Davi pediu apenas um socorro, talvez em retribuição àquilo que haviam feito. Então Davi havia agido, amado, de bondade para com os pastores de Nabal. E agora ele manda os mancebos ali para poderem pedir uma ajuda. E Davi fala assim, olha, dá o que você puder. Davi não impôs nada, Davi não ditou o que ele queria. Mas o que aconteceu, amado? Quando Nabal recebeu aquela notícia, uma das coisas que Nabal disse era assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E Nabal falou assim: olha, muitos vêm aqui me pedir coisas, e se fosse assim, eu teria que dar para todo mundo. Olha só, amado, a questão da falta de entendimento, a questão da falta de humanidade, a questão da falta de reconhecer, de ser agradecido por algo que alguém faz. E é uma coisa que nós temos que aprender muito, amados, é retribuirmos às pessoas aquilo que elas fazem para nós, nos ajudando, nos auxiliando de qualquer maneira, amado. Nós temos que saber retribuir as pessoas, porque um dia nós podemos estar fazendo, outro dia nós podemos precisar de uma ajuda, e as pessoas de bom grado estarão atendendo. E Nabal não agiu dessa maneira. Nabal ele agiu com dureza de coração, com pesar naquilo que Davi havia dito,
né, e mandou aqueles jovens de volta lá para levar o recado para Davi, dizendo que ele não iria dar nada, né, que ele não estava nem reconhecendo quem era Davi. Quem era Davi? Tá? Então essa conversa aconteceu e entra aqui um personagem, entra uma pessoa, amado, que era um servo, né, de Nabal, que estava junto com Abigail, que ouviu aquela conversa e foi até a sua senhora e transmitiu o fato que estava acontecendo. Então esse jovem, né, esse empregado, né, de Abigail, chega e conta a ela e relata aquilo que havia acontecido, né, no diálogo de Nabal e a resposta que Nabal havia dado a Davi. E aí, amado, entra o que nós estamos falando hoje, a questão de tomada de decisão. Essa mulher, ela toma uma decisão, amado, que muda uma história. Essa mulher, ela toma uma decisão que não somente muda o contexto da história dela, da família dela, da casa dela, do marido dela, como também muda a história na vida de Davi, do próprio rei. Porque quando Davi recebeu a notícia, quando Davi foi informado da resposta de Nabal, contrária àquilo que ele esperava, Davi, ele tomou a posição, né, e foi para cima. Ele determinou que ele estaria indo com aqueles moços aonde estava Nabal e ele iria acabar com tudo. Ele iria acabar. Davi, ele chega a dizer assim, olha, não vai sobrar nenhum menino sequer. Então, a ira, né, a resposta contrária de Nabal despertou a ira sobre o coração de Davi. E Davi partiu para executar isso. Então, havia um cenário totalmente contrário. Não é? Mas aquela mulher, Abigail, ela ouvindo a informação daquele mancebo, ela ouvindo o diálogo que havia tido, a resposta que Nabal havia dado para Davi, Abigail resolve tomar uma decisão. Então, o que precisamos, amados, para tomar decisão? Primeiro, conhecer quem está com e quem está junto. Às vezes nós temos que tomar decisões, amado, e nós vemos pessoas que estão com a gente, mas não estão junto com a gente. Quero dar um exemplo para vocês, né? Quando Moisés subiu ao monte, né? As pessoas que estavam ao pé do monte, prestem bem atenção, as pessoas que estavam ao pé do monte, ouvindo aquele sonido de trombeta, os trovões acontecendo no monte, amados, eles pediram para que Moisés falasse com Deus e transmitisse o recado para eles, porque eles temeram, né, o que estava acontecendo ali. Imagina você ver a glória de Deus sendo manifesta, não é? e recuar diante disso. Por isso que a Bíblia nos mostra a posição que Josué tomou. Josué esteve sempre próximo de Moisés, Josué esteve sempre junto, auxiliando, não é? No entanto que foi do povo que entrou na terra prometida, só ele e Calebe entraram na terra prometida. Então, decisões, amado. Então, para que nós venhamos a tomar a decisão, nós precisamos saber quem verdadeiramente está conosco e quem está junto. Estar junto é estar preparado para enfrentar qualquer situação. Quando nós estamos junto com alguém, nós estamos dispostos a sofrer tanto o resultado bom, como administrar os resultados que não são tão bons quanto nós esperamos. Então saiba identificar quem realmente está com você e quem está junto com você. Porque eu quero dizer uma coisa para você, nem todo mundo que está com você está junto com você. Essa é uma grande realidade. Porque eu já tive experiências, amados, experiências dolorosas de ver pessoas abandonarem a situação e largar a pessoa no meio do sufoco. Eu já vi pessoas que ocupavam cargos, mudarem a história do que estava acontecendo para poder se prevalecer e prejudicando a outro que estava do lado. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nunca tome decisão crendo em pessoas que estão com você. Você tem que ter pessoas que estão junto, preparadas, prontas. Você sabe que você pode contar com elas, você sabe que você pode confiar que ela não vai arredar o pé, que ela vai estar sempre ali, decidindo pelo certo ou decidindo pelo resultado talvez que não dê em conformidade ao que você quer, mas ela está junto com você. Outro ponto aqui que eu quero falar para você. Olha aqui, deixa eu completar aqui, olha o que Abigail, no versículo 25 aqui do capítulo 25, ela fala:
meu Senhor, ela fala para Davi, olha, meu Senhor, ela chama de Davi, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos que o Senhor enviasse. Então, para que Abigail chegasse a tomar essa decisão, ela sabia bem quem era o marido que ela tinha. Ela sabia qual era as atitudes que aquele homem tinha. No entanto, que ela chama ele de louco, né? Que ele só cometia loucuras. Então, é importante, amado, conhecermos, como eu disse para vocês, quem está com e quem está junto. E quais são as atitudes que essas pessoas tomam para que você não venha a ter dissabor quando precisar tomar uma decisão. Segundo ponto que eu quero dizer para você, certificar-se da situação verdadeira, saber realmente o que está acontecendo. Olha aqui no versículo 14, como eu disse para vocês. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. Então, esse jovem, amado, esse empregado de Nabal e Abigail, ele relatou a situação que estava acontecendo. Então, aqui um ponto importante. Primeiro, sabermos quem está conosco, quem está junto conosco. Segundo, conhecermos a situação. Abigail, ela foi informada da situação. E ela, amado, com certeza, além de saber da informação, ela sabia que Davi havia realmente agido daquela maneira que aquele jovem estava falando. Era uma pessoa de confiança. Então, para que você tenha que tomar uma decisão, você precisa ter informações concretas na sua vida. Você não pode ir por achismo, você não pode ir por suposição de pessoas, você não pode ir por qualquer motivo, você tem que ir com os pés no chão, tendo informações precisas, verdadeiras e que venha ajudar você nessa tomada de decisão. Terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite. Você tem que avaliar o impacto de não se arriscar. Né? Você tem que avaliar o impacto de se aquilo que você vai fazer não vai colocar você em situação difícil. Não é? No versículo 22 aqui, olha o que diz assim, ó, Abigail dizendo, assim faça Deus, Davi que estava dizendo, no 21, vamos ler o 21 aqui, ó. E disse-lhe Davi, na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Não é? Olha só, olha aqui o risco que Abigail estava correndo. Não é? Então, amado, nós não podemos ter medo de tomar decisão, principalmente quando nós vamos ser prejudicados. Há decisões, amados, que precisam ser tomadas, há decisões que precisam ser impulsionadas nas nossas vidas para que nós não venhamos, amados, a ser motivo de vergonha. O que aconteceria aqui se Abigail não tivesse tomado a decisão certa? Davi já estava determinado, ele iria acabar com todo mundo. Ele mesmo disse, olha, de outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Então Davi, ele vinha com seus homens. Ele iria acabar com tudo. E isso incluiria Abigail. Então, amados, às vezes pessoas estão nos colocando em situações difíceis. Pessoas estão nos colocando em situações de vergonha ou até em situações de risco. Risco para a nossa casa, risco para a nossa família, risco para os nossos filhos. Então, é momento, às vezes, nós pararmos e avaliarmos isso numa balança. E se tivermos que tomar decisão, não termos medo de tomar decisão, principalmente se for na direção de Deus. Não é? Que Deus nos ajude a cada dia, amado, termos essa percepção que essa mulher teve, né? O exemplo que ela teve.
quando ela percebeu que como ela conhecia quem era Nabal, ela ficou sabendo o que Davi havia feito, ela ficou sabendo a resposta que Nabal havia dado, contrária, não é? Que ele deveria ter ajudado os homens de Davi. Ela toma essa decisão, amado. Ela se arrisca, ela vai buscar aquilo que poderia mudar a situação, né? Vamos continuar aqui. Momento de tomar a decisão, né? Abigail se apronta e parte para o encontro de Davi. Olha o versículo 24. E lançou-se Abigail aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Primeiro ponto aqui, amado, que eu fico assim maravilhado, não é? Porque nós sabemos que para uma mulher naquela época tá tomando a frente de alguma coisa era muito difícil, né? Porque os assuntos eram tratados diretamente com os homens, até a questão de casamento entre famílias era decidido entre os homens. Então, amado, essa mulher, ela toma uma decisão, ela toma uma atitude totalmente contrária a tudo aquilo que ela vivia, não é? Ela chega primeiro para Davi e ela mostra o que para Davi? Ela mostra submissão, ela lança aos pés de Davi. E ela começa ali, amado, a falar com ele. Ela, com aquela atitude que ela tomou, não é? Ela, com aquela atitude ali, ela muda toda a situação. Ela muda todo um cenário que estava determinado a acontecer. Ela muda a situação de Nabal, porque Nabal seria morto por Davi. Ela evita que Davi também mate uma pessoa. Ela usa, amado, olha como essa mulher ela foi assim direcionada por Deus. Por isso que eu digo para você, em tomadas de decisão, principalmente nas nossas vidas, que somos cristãos, nós temos que saber que Deus tem que estar na frente de todas as coisas. Ela foi, amado, ela pediu que aquela responsabilidade, aquela transgressão fosse dela, né, se humilhando ali diante de Davi. E ela usa, né, o conhecimento que ela tinha da situação que ela estava vivenciando naquele momento para livrar Davi de matar aquele homem. No entanto, que se você continuar lendo depois ali, após 10 dias, né, do ocorrido, ela comenta aquilo para o seu marido, e seu marido vem a morrer, e Davi não precisou derramar o sangue daquele homem. Então, quando nós tomamos uma decisão na direção certa, amado, muitos são beneficiados. Muitos vão usufruir dos resultados de tudo isso. Muitas vezes, amado, a sua casa, muitas vezes os seus vizinhos, a sua cidade, o seu estado, o seu país, através de uma decisão correta, todos podem ser impactados por isso. Olha o que ela faz, né, amado? Ela tem uma atitude de submissão, ela muda a situação de Nabal e evita que Davi o mate. Olha o que ela diz aqui no versículo de número 26. Agora, pois, meu servo, olha, sempre chamando Davi de servo, vive o Senhor. Aqui agora ela começa a falar como se fosse uma profeta, amado. Olha o que ela diz aqui, ó: vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Então, amados, essa mulher, ela tinha uma direção de Deus para tomar uma decisão como essa. E eu aprendo, amado, isso nas nossas vidas. Não podemos tomar decisões, né, pelas nossas próprias vontades, pelaquilo que achamos, pelaquilo que pensamos ou pelaquilo que ouvimos. Nós temos que tomar as decisões, amados, a partir do momento que recebemos informações concretas, certas, informações que são verdadeiras. Não podemos ser levados por enganos, por pessoas que vêm falar coisas que às vezes não estão acontecendo e já queremos tomar decisão. Isso é precipitação, e precipitação ela causa problemas grandiosos, amados. Olha aqui, olha que lição que essa mulher nos dá. Ela entra no meio desse contexto aqui, né? E nós sabemos bem o que aconteceu depois. Essa mulher acaba se tornando esposa do próprio rei Davi. Davi, quando ficou sabendo que Abigail Nabal havia falecido e Abigail estava viúva, Davi mandou buscá-la pela atitude que ela tomou em relação a essa situação. Sabedoria,
né? Direção de Deus, confiança, né? Coragem para tomar a decisão. Tudo isso, amado, faz parte das nossas vidas. Eu quero dar aqui outro exemplo para vocês, que está em 1 Samuel, no capítulo 17. Deixa eu ler aqui para vocês, aqui pertinho, né? Nós estávamos no 25, no capítulo 17, 1 Samuel, do 32 ao 40, olha o que diz aqui a palavra de Deus na história do próprio rei Davi. E diz assim, olha: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão na barba, e feri e o matei. Então Davi, amados, quando olhou para aquela situação, não é? Nós sabemos que Davi tinha ido lá para ver como estavam os seus irmãos na peleja. Davi, quando ele viu aquele filisteu afrontando o Deus de Israel, o Deus vivo, Davi não teve receio, não teve dúvida. Impulsionado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, Davi foi, não é? E nós sabemos o resultado que Davi alcançou naquela batalha contra aquele filisteu. Davi cortou a cabeça de Golias. Outro exemplo aqui que eu quero dar aqui para vocês, está em 1 Reis, deixa eu avançar aqui um pouquinho, 1 Reis 3, não é? Quando nós temos que usar de sabedoria para tomada de decisão. 1 Reis 3, do 24 ao 28, a palavra nos diz assim, ó: Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Não é? Olha aqui o que diz o versículo 26. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja, dividi-o antes. Olha a situação que Salomão estava enfrentando, né? E precisou tomar uma grande decisão. Duas mulheres haviam tido filhos, né? E dormiam juntos na mesma cama, e numa noite dormindo, uma se deitou em cima do seu filho. Só que ela acordou pela madrugada, percebeu que a criança estava morta, foi ao lado da outra, que a criança estava viva, e trocou a criança. E o caso foi levado até o rei Salomão. E Salomão, ele toma uma decisão, amado, que eu imagino, né, qual foi o que o povo, a reação do povo, quando Salomão disse assim: olha, eu vou dividir a criança, traga uma espada aqui, que eu vou dividir a criança e vou dar metade para cada um. Mas ele fez isso, amado, direcionado, ele fez isso com sabedoria, porque quando a mãe percebeu que ele iria fazer aquilo, a mãe do filho verdadeiro, a mãe que era daquele menino, né, ela disse: olha, não faça isso, deixa ele vivo na mão dela, eu prefiro que ele esteja vivo na mão dela. Mas a outra dizia assim: não, metade minha e metade sua. E Salomão pega aquela criança e entrega para sua mãe verdadeira. Decisão, amado, decisão com sabedoria, decisão com direção, decisão que trouxe, né, grande benefício para a vida daquela mulher e daquela criança. Outro que eu quero dizer aqui para vocês, que vocês conhecem bem, da 1 Samuel 16, foi quando Deus, tirando o reinado de Saul, mandou Samuel, né, até onde estava Jessé, na casa de Jessé, para ungir o rei Davi. Imagina o momento, né, daquele, sendo já Saul, né, rejeitado por Deus, sabendo que Deus havia rejeitado, Samuel ter que ir até onde estava Davi para poder ungir o rei. E Samuel, com sabedoria, na direção de Deus, tomou a decisão correta. Foi até onde estava Davi, na casa de Jessé, e ungiu aquele menino como rei sobre Israel. E Davi se tornou um grande rei.
Então aqui, amado, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês, mas a Bíblia tem muitos exemplos, né, de pessoas que tomaram suas decisões na direção de Deus, buscando a orientação do Senhor, mas tomaram a decisão, não ficaram protelando as coisas. Então, que você fique com essa palavra nessa noite, né, que você esteja aí refletindo. Eu convido você depois a estar lendo o capítulo inteiro de 1 Samuel 25, né, para que você possa entender o contexto de toda a história daquilo que nós estávamos falando. Mas querido, eu quero dizer uma coisa para você. As decisões, a cada dia, nós temos que tomar. Decisões, às vezes, que são simples, fáceis, né, não vão impactar na vida pessoal sua, na vida das pessoas que estão com você. Mas existem decisões que às vezes precisam ser tomadas, que vão mudar toda uma história, não é? E Abigail, ela nos dá esse grande exemplo, amado. Ela nos dá essa grande lição, não é? De observar, atentar, pegar informações, não é? E partir para a tomada de decisão. Como eu disse para vocês, ela não só poupou a vida de Nabal, como também poupou a sua vida, a vida de todas as pessoas que estavam ali com Nabal, né? Seus filhos, seus parentes que estavam ali, como também ela deu oportunidade para que Davi não derramasse sangue. Então, olha só como essa atitude impactou, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê direção, que Deus te dê força, que Deus te dê orientação, né? Para que quando você precisar tomar atitude, né, uma atitude grandiosa, você possa fazê-la na direção e o nome do Senhor, ele seja glorificado. Amém? Feche os olhos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, é verdade que a cada dia, Pai, quando nós levantamos, nós temos que, o dia todo, tomarmos decisões nas nossas vidas. E há decisões, Pai amado, que muitas vezes elas só surtirão efeito nas nossas vidas. Há decisões, Pai, que impactam na nossa casa, na nossa família. E há decisões, Pai, que vão impactar em toda uma comunidade. Pai, eu peço, Deus amado, que através do Teu Espírito Santo, Pai, nós venhamos a ser homens e mulheres orientados pelo Teu Espírito Santo, para que as decisões que precisarmos tomar sejam em conformidade à Tua vontade. Que nós possamos, Senhor Deus, buscarmos estarmos sempre no centro da Tua vontade, ouvirmos a Tua doce voz e compreendermos, Pai amado, aquilo que o Senhor está nos dando oportunidade. Porque muitas vezes, Pai, o Senhor espera que nós tomemos as decisões para que o Teu nome seja engrandecido, para que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos ajude a cada dia, porque, como eu disse, Pai, a cada dia nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Por isso eu oro, Pai, e agradeço pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Que Deus te abençoe, né? Que Deus possa te ajudar, que o Espírito Santo possa estar aí te guiando e principalmente acalmando o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Tomar decisão, como eu disse para você, nem sempre vai resultar, né, naquilo que nós esperamos. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma vez eu fiz uma troca de um carro que eu tinha. Fiz uma troca achando que eu estava fazendo um negócio bom e eu acabei tendo um problema sério, porque o carro não estava tão bom quanto o outro. Mas como eu havia assumido aquela responsabilidade, não é? Eu tive que saber administrar aquilo para que aquela situação não se tornasse pior. Mas graças a Deus, Deus me deu condições, né, de poder mudar aquela situação. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tomar uma decisão, né, saiba que a direção tem que ser dada por Deus, mas a resposta do Senhor também nós temos que saber aceitá-la, porque muitas vezes, amado, nós aprendemos também, né, quando as coisas não dão certo, para que nós possamos crescer na direção de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e te dê força, né, nessas tomadas de decisões que você precisa fazer. Amém? Novamente eu quero dizer para os irmãos, domingo estaremos aí com o nosso culto presencial. Quero ver todos os irmãos ali juntos conosco, né? Só que nós dividiremos os dois cultos, tá? Culto das 9 da manhã até as 11 e culto das 6 da tarde até as 8 da noite, tá? Então faça a sua reserva, entre no link da igreja, lá o Rodrigo vai estar disponibilizando tudo isso,
para a gente poder se organizar nessa nova dinâmica, né, do culto. Tá? E eu espero poder contar com vocês, né? Os nossos levitas, nos ajudem nesse momento. Tá? É um momento que nós temos que administrar a situação para podermos ter benefício para todos ali. Mas eu quero contar com cada um de vocês ali nos cultos, né? E terça-feira teremos a transmissão, na quinta também, no sábado os jovens, e no domingo nós faremos o culto presencial. Amém? Quero também agora orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, mais uma vez, agradecer a vocês, amados, de coração, né? Porque vocês têm nos ajudado a honrarmos os compromissos, né? E o mais importante é a obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique sobre a sua vida, que Deus derrame bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, e que as portas, né, estejam abertas para vocês. Amém? Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que estão enfermas. Quero aqui informar os irmãos que estejam orando pelo nosso irmão Ordilei Vitor, né, que acabou hoje, nesse dia, perdendo falecimento, teve o falecimento da sua avó, a dona Nadir. Ela estava com, não foi Covid, amados, foi problema de um câncer que ela vinha já sendo tratada, né, e essa tarde ela partiu. Então vamos orar para que Deus abençoe aquela casa, aquela família, e traga paz e conforto ao coração de cada um. Amém? Vamos orar pelos médicos, profissionais de saúde, né, os atendentes, os técnicos de enfermagem e aquelas pessoas que cuidam da limpeza nos hospitais. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, mais uma vez, em Tua presença, Senhor Deus, eu venho, Pai, agradecer ao Senhor pela fidelidade de cada um dos meus irmãos, Pai, que por obediência à Tua palavra, por entenderem, Pai, que fazem parte da Tua família, da Tua igreja, Pai, eles têm contribuído com os dízimos e as ofertas. E isso, Pai, tem nos dado condições de honrarmos os nossos compromissos e mantermos, Pai, as contas, né, da igreja em ordem. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as janelas do céu, Pai, que não falte o pão, que não falte o alimento, que não falte o sustento, Pai, e que eles vejam, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um. Pai, eu peço nesse momento, Senhor Deus, pelos profissionais de saúde, aqueles que estão nos hospitais, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, aquelas pessoas que estão com pessoas enfermas. Quero também, Pai, colocar a vida do nosso irmão Ordilei em oração. Pai, acalma o coração desse menino, acalma o coração dessa família e traga paz, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, nós oramos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então, que Deus te abençoe. Nesse sábado nós teremos os nossos jovens. E se prepare para estar junto conosco no domingo, né, num culto abençoado, onde nós poderemos estar ali como família, revendo a cada um dos irmãos, porque, amados, a saudade é grande de cada um de vocês. E eu vi a alegria, né, do povo ao saber que a igreja vai estar voltando aos cultos. Então, erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe, tenha uma boa noite em nome de Jesus.